Nenhuma aliança faria o Lula modificar a postura dele com o trabalhador brasileiro. Então, eu tiro de cogitação a possibilidade de que um vice do Lula influenciaria no governo Lula. Então, só para começar, porque as pessoas costumam dizer, esse jamais, esse faria isso, esse faria aquilo. Dizer isso é não acreditar no Lula. Peraí, se o Lula quiser fazer uma parceria, vou falar um absurdo, se o Lula quiser o Bolsonaro de vice, você acha que o Bolsonaro vai ser mais forte politicamente e vai controlar o Lula? Pensa, é só uma questão para começar a conversa, vamos fazer uma abstração, vamos direto para o ponto mais bizarro que possa existir. Lula presidente, Bolsonaro vice. Vocês acham que o Lula, presidente do Brasil, o cara que teve o maior desempenho como presidente do Brasil, seria manipulado pelo Bolsonaro? Ah, mas a possibilidade de traição. Não, nós não temos mais os elementos que a gente tinha em 2016, porque aquilo foi uma construção de 3 anos sapecando o povo na rua e gado que achava que é rico para retirar uma presidenta que já foi eleita dentro de um sistema de lawfare absurdo, ou seja, ela conseguiu vencer o Aécio Neves ali naquele momento, mas já com o lawfare sapecando a cabeça dela. Então, eu não acredito, primeiro, na possibilidade de um vice influenciar o Lula e modificar qualquer decisão do Lula. Então, que fosse Bolsonaro o vice do Lula, não mudaria em nada o governo Lula, como eu, particularmente, não acho que existam hoje os elementos necessários para, numa eventual eleição do ex-presidente Lula, criar uma pedalada fiscal e dar um golpe no Lula. Não, isso não. O povo tá gritando por Lula. Tirar o Lula depois disso vai ser bem difícil. Até porque a promessa de luta contra a corrupção acabou com o feijão, acabou com o arroz, acabou com a carne. Então, essa conversinha não pega mais. A Globo já não tem mais aquela autoridade que tinha. O Alckmin, ele representa uma coisa muito interessante. Ele é um vice que não pode ser sapecado pelo sistema de comunicação. O Alckmin sabe de coisas que colocaria, por exemplo, a própria Rede Globo em apuros. Então, ter um cara desse como vice do Lula seria uma forma de blindar a chapa do ex-presidente Lula contra os ataques da Globo, contra os ataques do mainstream e até contra a perseguição judicial. E, ao mesmo tempo, ter o Alckmin na chapa daria para o pseudo-intelectual e aquele cara que se acha rico no Brasil a ideia de que, não, mas peraí, é uma chapa moderada, tem o Lula lá, mas tem o Alckmin, que representa, né, a serenidade, a plenitude, a inteligência, ainda que o Alckmin mude de partido para disputar com o ex-presidente Lula, o peso que vai representar uma pessoa que antes, né, sempre foi o representante das elites na chapa do Lula, esse peso vai ser muito grande. Então eu acho que nós precisamos pensar nesse momento, não é no orgulho e falar, não aceito isso, não aceito aquilo. Não querendo fazer críticas, né? Eu não sou do PT, então eu faço, não querendo fazer críticas destrutivas, mas fazendo só uma reflexão. O posicionamento, né, firme da Dilma contra a aliança do PT e do PMDB aqui em Minas Gerais, lembrando que dentro de Minas Gerais o PMDB não foi golpista como o PMDB foi no resto do Brasil, mas o pulso firme da Dilma contra uma aliança do PT e do PMDB aqui em Minas Gerais custou a eleição do Pimentel. O Pimentel poderia ter sido reeleito se tivesse com o PMDB. Então nessas horas o que a gente precisa pensar nós precisamos ter as posições de poder, para depois ficar discutindo preciosismo. Ficar discutindo preciosismo agora e perder não adianta. O que a gente precisa entender é que essa experiência ultraliberal que nós tivemos com a Ponte para o Futuro, ela demonstrou até para a elite brasileira que dentro da elite existem 2 pensamentos distintos. Aquele pensamento, eu gosto de repetir porque para mim isso é a chave do entendimento da geopolítica e da política brasileira. Existe o empresário brasileiro que quer vender para fora. Para esse cara, a miséria interessa. Quanto mais miseráveis, mais baixo o valor da mão de obra, mais baixo o valor real, mais alto o valor do dólar. Então, para o cara que quer exportar, é bem interessante manter Moro ou Bolsonaro, essa política de Brasil exportador. Agora, dentro da elite existe também o cara que depende do trabalhador consumindo, porque senão ele não vende, é o dono do supermercado, é o dono da Natura.
Então a gente precisa admitir que ainda que o Alckmin pertença a um grupo anti-Lula, ele não necessariamente tenha que pertencer a um grupo anti-Brasil. Então, dentro da elite é possível distinguir a parte da elite que depende de um Brasil soberano, porque senão ela não vende, ou seja, os empresários que vendem para o povo brasileiro, e a parte da elite que desfruta da desgraça do nosso povo porque vende para fora. A partir desse pensamento, você consegue perceber que sim, é plenamente possível uma aliança de representantes da elite com representantes dos trabalhadores, desde que o interesse de ambos seja o desenvolvimento nacional. A gente não pode conceber a ideia de um representante do entreguismo do lado do Lula, que é um representante do desenvolvimento interno. Isso dá curto, isso é impossível. Mas um representante dos empresários que querem o Brasil bombando, porque eles vão ganhar dinheiro com isso. E dos trabalhadores que querem o Brasil bombando, porque eles vão ter emprego com isso, isso é plenamente possível. Isso não é contraditório. Então os próprios partidos de direita, que a gente fala de direitos liberais, os próprios partidos liberais, eles se racharam nesse ponto, porque os pseudo-intelectuais liberais perceberam que ao transformar o Brasil em colônia, o povo brasileiro parou de consumir e a empresa deles está fechando. O movimento fechado com o Bolsonaro, que todo mundo conhece.